E falamos com dois elementos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, a Catarina Martins Bittencourt, diretora do Secretariado Português, e o jornalista Paulo Aido. E como em cada quarta-feira, trazemos notícias relacionadas com a vida da Igreja pelo mundo, as questões de liberdade religiosa e o apoio às comunidades perseguidas. Hoje vamos começar por falar da Índia e a morte há cerca de uma semana do padre Stan, um padre jesuíta, num hospital onde estava internado com Covid-19, trouxe para a primeira página dos jornais o trabalho deste sacerdote em defesa das comunidades mais desprotegidas, nomeadamente as chamadas comunidades tribais, tão desprezadas pela sociedade indiana. For over 6 months, Father Stan Swami has been awaiting trial in a Mumbai prison. Now, as COVID-19 continues to overwhelm India, the Jesuit father has fallen ill with symptoms of coronavirus. Several staff members in the overcrowded prison are reported to have contracted the virus. Father Swami was one of 15 activists arrested in October 2020 after India's National Investigation Agency accused them of links with extremist groups. Before his arrest, he recorded this message to the world. We are all aware how prominent intellectuals, lawyers, writers, poets, activists, student leaders, they are all put into jail just because they have expressed their dissent or raised questions about the ruling powers of India. The 84-year-old priest suffers from an advanced Parkinson's disease and is hearing impaired, yet the prison where he is being held has no professional medical staff. Human rights advocates have been calling for the prisoner's release, and Jesuits around the world have been vocal of their support for Father Swami. The whole Society of Jesus is with him in solidarity. We want to say that we stand with the Stan, who has been standing with the people. Father Swami's legal team is now requesting his release from prison on medical grounds. India remains the global epicenter of the COVID-19 pandemic, reporting over 250,000 new cases each day. Paulo Aido, a morte do padre Stan provocou uma onda de revolta na Índia pela forma como as autoridades o trataram e, sobretudo, porque era um defensor dos direitos humanos, nomeadamente nas comunidades tribais. É verdade, Paulo, e esta notícia é uma notícia triste e ao mesmo tempo também revoltante, porque o padre Stan, um jesuíta de 84 anos de idade, estava preso desde o dia 8 de outubro do ano passado com a acusação de ligações a terroristas, a grupos extremistas, o que provocou desde logo uma imensa onda de protesto em todo o mundo, incluindo aqui em Portugal, pois a última coisa que se poderia pensar em relação a este sacerdote seria, como se imagina, algo desse género. O que ele fez durante décadas, isso sim, foi trabalhar junto das comunidades indígenas, os Adivasi, que na Índia se confundem muito com os cristãos, tal como os Dalits, aqueles que no complexo sistema de castas são considerados intocáveis, são desprezados pela sociedade, são como que invisíveis, pois para o padre Stan, que dedicou cerca de 40 anos da sua vida a dar-lhes visibilidade, que a sociedade sempre lhes negou, e digamos a resposta da sociedade foi prendê-lo, foi acusá-lo, e por isso magoou muito a saber a forma como este padre jesuíta foi tratado mesmo no final da sua vida. Ele foi preso a 8 de outubro do ano passado e desde logo houve um enorme coro de críticas, pois poderia muito bem ter aguardado o julgamento, por exemplo, em liberdade. Para mais, ele já estava bastante doente, sofria de Parkinson e tinha, por exemplo, uma enorme dificuldade em conseguir alimentar-se sozinho. Mas os juízes foram sempre insensíveis a esses argumentos, até que, a 28 de maio, tiveram mesmo de permitir o seu internamento no hospital, o Hospital da Sagrada Família, em Bombaim, pois o seu estado de saúde estava a deteriorar-se bastante. E há cerca de uma semana, na segunda-feira, 5 de julho, ele morreu então de complicações cardíacas. O caso do padre Stan é muito significativo, não só porque permite perceber como a sociedade indiana continua a desprezar milhões de seres humanos, que considera como inferiores, e ao mesmo tempo olha com desconfiança para aqueles que no dia a dia lutam precisamente pela promoção dos direitos humanos dessas pessoas. E eu recordo já agora que a Fundação AIS, através do seu presidente executivo internacional, Thomas Hann Geldan, apelou logo desde a primeira hora para a libertação deste sacerdote, lembrando que o único crime que ele tinha cometido foi esse, o pedido da justiça e ter denunciado os abusos que as populações tribais vinham sofrendo na Índia. Eu tenho a certeza de que o seu exemplo vai continuar a inspirar muitas pessoas e isso levará a que possam surgir, entretanto, outros padres Stan Swami na Índia, outras pessoas defensores dos direitos humanos e das minorias, um trabalho que a Fundação AIS tem procurado também fazer todos os dias aqui em Portugal. E falo
E a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre está atenta a este país, à Índia, aos atropelos dos direitos humanos, que a morte do Padre Stan, sem dúvida nenhuma, veio colocar ainda mais na ordem do dia, e que acontece, enfim, estes atropelos acontecem na Índia, mas também na Síria. É um outro país sobre o qual nós queremos falar neste programa. E da Síria continuam a chegar notícias de um país com uma economia muito paralisada. Isto por causa da guerra, mas também por causa das sanções económicas e que afetam o dia-a-dia das populações em questões tão básicas como o leite. We are distributing all the Christian children in Aleppo a certain amount of milk to let them grow in a good way. If the project stops, it means that the families will not be able to afford buying milk for their children. This will affect their health and their growth, mentally and physically. So that's why it's very important to have the necessary funding to be able to continue this project. ماريو ابني من وقت ما خلق هو مستفيد من هذا المشروع، كان ياخد الحليب المخصص للرضع، وهلا هو بحسب عمره بياخد الحليب المخصص للاطفال الكبار، وهي حصة شهرية. فهذا المشروع بيساعدنا انه نحن نأمنها، خصوصا مع الاسعار المرتفعة لهالمواد تحديدا. This project is very, very important for the children of the Christian families of Aleppo, and we ask the help of Aid the Church in Need in order to have the funding and the financing of the project. A situação social que se vive na Síria, com a falta de bens de primeira necessidade, que levou a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre a procurar respostas concretas, nomeadamente a distribuição de leite para estas crianças. Não foi assim, Catarina? É verdade, de facto foi assim. Portanto, a Síria, como sabemos, portanto, é um país em guerra, já são 10 anos de guerra, portanto, que se assinalou no passado dia 15 de março, e de facto este é um país que está destroçado, portanto a economia está de rastos, as infraestruturas estão destruídas, por exemplo, é muito comum faltar eletricidade várias vezes ao dia na Síria, e agora também há o racionamento de comida, de bens essenciais, e o pão é de facto um dos exemplos desses racionamentos dos bens essenciais que está a acontecer neste momento na Síria. Portanto, e este caso, esta distribuição de leite ganha alguma relevância também pelo facto de ser alimento para crianças, portanto, e a Fundação AIS tem procurado estar desde a primeira hora, desde há vários anos, de facto, junto destas crianças para distribuir um bem que é tão essencial, como nós sabemos, como é o leite para as crianças. E de facto tem sido uma campanha, portanto uma tentativa de pôr na agenda também esta situação da Síria, e tem de facto desde a primeira hora tem tido uma muito boa aceitação por parte dos nossos benfeitores aqui em Portugal. Portanto a campanha Uma Gota de Leite, é assim que se chama esta campanha, é de facto um exemplo de como podemos fazer tanto com tão pouco. Portanto, nas cidades de Homs e de Alepo, portanto, duas cidades da Síria, a Fundação AIS tem conseguido então distribuir leite, chegando a milhares de crianças, com estas doses de leite em pó que são essenciais para o seu crescimento. Portanto, esta campanha existe desde 2015 em Homs, em Alepo estamos desde 2017 a fornecer estas doses diárias de leite para estas crianças e, de facto, como disse há pouco, os benfeitores portugueses da AIS têm sido desde a primeira hora adeptos desta campanha e têm-nos ajudado com muito entusiasmo esta nossa iniciativa. Portanto, num país que, como é fácil imaginar que falta tudo, portanto, com uma década de guerra, temos este dever, esta obrigação de continuar de facto a alimentar estas crianças, de alimentar e de lhes dar também esperança para um futuro melhor, e por isso é que nós nesta campanha também temos, o slogan desta campanha é Uma Gota de Leite é uma gota de vida. De facto é mesmo isso, é dar vida a estas crianças através deste ato de generosidade que os benfeitores da AIS em todo o mundo vão tendo diariamente com esta campanha em concreto para ajudar as crianças da Síria. Por isso aproveito também aqui uma vez mais para lançar um desafio a quem nos está a ver, para nos ajudar a continuar a alimentar esta ideia, de continuar a alimentar esta campanha, de forma a que possamos chegar
a mais crianças ainda na Síria, porque infelizmente as necessidades são cada vez maiores. Portanto, num país onde falta quase tudo, cada um de nós pode de facto ajudar uma criança na Síria a ser alimentada com as doses essenciais diárias para o seu crescimento da melhor forma possível, com todas as condicionantes que existem num país em guerra. 2 países, a Índia e a Síria, que passaram aqui nesta rubrica a Igreja no Mundo, com a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre. Muito obrigado por terem estado connosco. Até a próxima. Obrigada.